Operário e América Mineiro, Criciúma e São Bernardo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol brasileiro deste sábado, dia 27 de junho. Beleza? Vamos lá, vão ter muitos jogos, então já bora sem enrolação aqui. Vai ter Série B, Série C, Série D, jogos decisivos de Série D, onde já vai combinar em muitas eliminações e classificações. Vou passar por tudo isso aqui nesse vídeo. Tá bom? Então a gente já começa com Operário e América Mineiro, jogo importante na Série B, jogo às 11 horas da manhã, partida onde o Operário tá com essa ambição de sonhar com algo a mais na competição. Então o Operário está na 7ª colocação com 22 pontos. Caso vença, chega a 25, que é a mesma pontuação do vice-líder São Bernardo. É uma vitória que pode colocar o Operário na luta pelo título. Em contrapartida, o América Mineiro está lá na lanterna com 6 pontos, vem de uma vitória fora de casa contra o Fortaleza por 3-0, mas no jogo seguinte, em que jogou em casa contra o Criciúma, perdeu, e perdeu tomando um gol de letra, inclusive. Era um jogo pro América vencer, chegar a 9 pontos e chegar embalado aqui. Só que aquela derrota frustra novamente os planos do América. Vamos ver esse jogo contra o Operário. É imprevisível, o América tende a perder, o Operário é favorito no jogo, só que, assim, é um jogo que eu não duvido de nada, porque o Operário já chegou em um determinado momento nessa competição a tomar 6-2 em casa do Náutico, e o América Mineiro, uma semana atrás, foi lá em Fortaleza e meteu 3-0 no Fortaleza, sendo o lanterna da competição. Então tudo pode acontecer, só que o Operário é favorito e é um time mais forte no geral. A tendência é que o Operário vença e grude nessa luta pelo título. Torço que isso aconteça, inclusive porque eu gosto bastante do Operário. Eu queria ver esse Operário subir para a Série A, com o Pablo, com o Bosquilha, o Berto jogando muita bola também, acabou de meter 3-0 no Goiás. Então eu gosto do Operário, torço que o Operário suba para a Série A. Fico triste pelo América, mas não vai ser mais essa derrota que vai mudar essa situação do América. A fase do América é horrorosa e não vai ser com mais uma derrota que vai mudar essa situação. Depois tem Criciúma e São Bernardo, jogo às 4 horas da tarde, jogo importantíssimo também. O Criciúma está na 5ª colocação com 24 pontos, São Bernardo é o 2º colocado com 25. Caso o São Bernardo vença, ele empata em pontos com o líder Vila Nova. São Bernardo que de jogos para cá começou a tropeçar, né? Empatou com o Sport, na última rodada perdeu em casa para o Juventude. Então São Bernardo, que estava sendo o líder da Série B, vem perdendo força. E agora, fora de casa contra o Criciúma que vem de uma vitória em Minas Gerais contra o América, caso o Criciúma vence, o Criciúma chega a 27 pontos, fica um pontinho atrás do líder Vila Nova. Nessa sexta-feira ainda vai ter Novo Horizontino e Vila Nova, pode mudar esse contexto do topo da tabela, mas no momento que eu estou fazendo o vídeo, o Vila ainda tem 28 pontos. Então, o Criciúma pode grudar no topo da tabela e passaria inclusive o próprio São Bernardo. Esse é um verdadeiro jogo de 6 pontos. Se o Criciúma vence, passa o São Bernardo. Se o São Bernardo vence, ele abre uma margem de pontos considerável em relação ao Criciúma. Jogo tenso, jogo importantíssimo no topo da tabela. Desses 2 jogos que vão ter no dia na Série B, para o Operário vale chegar no topo da tabela. Criciúma e São Bernardo também, jogo de altíssimo nível nesse topo da tabela. O único intruso ali é o América Mineiro, desesperado na luta contra o rebaixamento. Aí na Série C tem Inter de Limeira e Maringá. Inter de Limeira querendo vencer para grudar nesse topo da tabela. Inter de Limeira com 18 pontos, se vencer chega a 21. Por exemplo, só para ter ideia, o líder do campeonato é o Guarani com 21. Vencendo, empata em pontos com o líder da Série C. Vamos ter Floresta e Barra também, 2 times dessa faixa central para a parte de baixo da tabela. Paysandu e Santa Cruz. Paysandu, que está com 20 pontos, se vencer assume a liderança da Série C momentaneamente, e o Santa Cruz lá no meio da tabela. E para fechar a Série C vai ter Itabaiana e Ferroviária também. Itabaiana lá na lanterninha da competição com apenas 7 pontos, é o pior time da Série C. E a Ferroviária é a 4ª colocada com 19 pontos. Caso a Ferroviária vença, ela chegaria na liderança da competição caso o Paysandu não ganhe, né? Se o Paysandu ganhar, e o Paysandu é o líder da competição momentaneamente. Caso o Paysandu empate, por exemplo, e a Ferroviária vence, a Ferroviária é a líder momentaneamente da Série C. Então, muitos times que podem chegar nesse topo da tabela. Por exemplo, o Guarani está entrando nessa rodada na liderança com 21 pontos. Mas, caso o Paysandu vença e a Ferroviária vença, os dois já passam o Guarani, e a Inter de Limeira vencendo empata em pontos também com o Guarani. É porque o saldo de gols da
da Inter de Limeira é muito pior do que o Guarani, mas o Guarani entrou nessa rodada na liderança e em um dia pode cair para a terceira colocação e o quarto colocado empatar em pontos com ela, dependendo das combinações de resultados. Tamanho equilíbrio nesse topo da tabela da Série C. Aí na Série D tem jogos de volta dessa segunda fase. Então Blumenau e São Luís, jogo de ida foi 1-1. Santa Catarina e São José do Rio Grande do Sul, jogo de ida foi 1-1. Betim de Minas Gerais e Vitória do Espírito Santo, jogo de ida foi 1-0 para o Vitória. Maracanã e Imperatriz do Maranhão, jogo de ida foi 1-1. Trem do Amapá e Sampaio Correia, jogo de ida foi 2-0 para o Trem lá no Maranhão. Aqui tem grandes chances do Sampaio Correia já ser eliminado logo nesse primeiro momento de mata-mata da Série D. É uma tremenda decepção o Sampaio Correia, caso isso se concretize, vai precisar de uma remontada histórica nesse jogo, depois de ter perdido por 2-0. Vai ter Água Santa e Velo Clube, jogo de ida foi 0-0, confronto interessante, duas equipes fortes de São Paulo. Iguatu e Tuna Luso, jogo de ida foi 2-1 para o Iguatu. Piauí e Maguari, jogo de ida foi 2-0 para o Maguari. Águia de Marabá e Parnaíba, jogo de ida foi 2-1 para o Parnaíba. A tendência aqui é o Águia de Marabá reverter, tá? Eu acho o Águia de Marabá mais forte. Time do Pará, eu diria que é a terceira força do Pará, logo atrás do Remo e do Paysandu. E jogando em casa, eu acho que vai fazer esse mando de campo valer. Tem Capital e Aparecidense, onde o jogo de ida foi 1-1. Esse confronto é bem equilibrado também. O Capital é um time daqui de Brasília com bastante investimento. Tem Uberlândia e Rio Branco. Uberlândia já venceu o jogo de ida no Espírito Santo por 2-0. Já encaminhou a vaga, é basicamente administrar esse resultado. Sergipe e Asa, jogo de ida foi 1-1. CSA e Lagarto, jogo de ida foi 1-1. Aqui a tendência é o CSA fazer o mando de campo valer e passar de fase. 15 de Piracicaba e América do Rio, jogo de ida foi 1-1. Duas equipes fortes também. América de Natal e Fluminense do Piauí, jogo de ida foi 3-0 América de Natal. Aqui é só para cumprir regulamento e o América passar de fase. Tombense e Crack, jogo de ida foi 1-0 para o Crack. Esse jogo de volta tende a ser bem equilibrado. A Tombense normalmente jogando em casa dá trabalho. Tem o Goiatuba e Brasiliense, jogo de ida foi 0-0. Brasiliense vacilou, não fez o placar que deveria. E Gama e Misto, onde o jogo de ida foi 2-1 para o Gama. E agora jogando essa volta em casa tende a garantir a sua classificação. E assim a gente fecha todos os jogos que terão neste sábado do futebol brasileiro. Jogos de altíssimo nível na Série B, principalmente Criciúma e São Bernardo, tende a ser um jogo que vale muita coisa, né? Nesse topo da tabela. Pro Operário também vale chegar nesse topo da tabela. Fora todos os jogos que eu citei na Série D, de times que podem alcançar a liderança, e confrontos de mata-mata na Série D. Então, assim, não são um nível de futebol muito alto, como a gente está acostumado na Série A, não se compara, mas tem muita coisa em jogo, muita coisa valiosa nesses jogos de sábado, em divisões inferiores, mas times que sonham grande. E, enfim, vão ter todos esses jogos para a gente poder acompanhar. Bom, se eu fosse destacar algum jogo, eu destacaria Criciúma e São Bernardo, tá? Acho que é um jogo que pode talvez não ser tão vistoso, mas de fato vai valer muita coisa e com certeza o Heriberto Rios vai estar lotado para apoiar o Tigre para alcançar essa vitória contra o São Bernardo e chegar nesse topo da tabela e para colar no Vila Nova, né? Enfim, bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!